Quantos diamantes você já jogou fora? Diamantes? Como assim? Eu nunca nem tive um diamante. Eu acho que você já teve e talvez você já jogou algum fora. Eu sou a Dani Mendonça e nesse vídeo eu vou contar uma história de um homem que jogou alguns diamantes fora. Vamos lá? Pois é, essa história ela nos conta que um homem ele estava meio chateado. Estava chateado com a vida, nada dava certo, tava um monte de gente contra ele, ele não conseguia realizar as atividades que ele queria, nada dava certo e ele resolveu caminhar na praia. Era uma noite de lua cheia e ele estava desanimado, começou a andar e ele encontrava uma conchinha, um pedacinho de pau e ele ia chutando pelo caminho e ele ia pensando assim: se eu tivesse a minha casa dos sonhos, grande, maravilhosa, eu seria feliz. Se eu tivesse aquele carro novo, lindo, daquela cor que eu quero, eu seria feliz. Se eu tivesse uma esposa maravilhosa, linda, carinhosa, eu seria feliz. Se eu tivesse aquele emprego que paga bem, aquele emprego que o patrão é legal, aquele emprego que eu não preciso trabalhar tantas horas por dia, eu seria feliz. Mas olha só como que tá a minha vida. Nada dá certo. E ele foi andando ali naquela praia. Não tinha ninguém ali. Ele estava falando sozinho com ele mesmo. Ele estava tão chateado, gente. Tão chateado. Até que de repente ele tropeçou num saco cheio de pedras. Aí ele ficou mais chateado ainda, porque ele machucou o dedão. Ele falou: eu não acredito. Ô vida, ô céus, tudo dá errado pra mim. E ele resolveu até sentar um pouquinho ali. Ele sentou ali na areia. Ele viu aquele saco cheio de pedras. Tinha lua, mas não estava tão claro. E ele nem percebeu, a mente dele não estava no presente. A mente dele não estava no agora. Às vezes ele estava lá ligado ao passado, só pensando no passado, em tudo que ele perdeu, nas coisas que ele não conseguiu conquistar. E às vezes a vida dele estava lá no futuro, pensando: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E ele ia pensando nisso e começou a pegar aquelas pedras que estavam dentro do saco. Ele ia pegando uma e jogava no mar e dizia: se eu tivesse um carro maravilhoso, eu seria feliz. E ele pegava outra pedrinha dentro do saco, jogava dentro do mar e dizia: se eu tivesse uma saúde maravilhosa, eu seria feliz. E ele pegava outra pedrinha, jogou no mar e disse: se eu tivesse aquela empresa que eu quero tanto ter, aquele negócio de sucesso, eu seria feliz. E ele foi pegando pedrinha por pedrinha e jogando ao mar, tentando achar uma saída e reclamando da vida. Só reclamando. E ele dizia: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E cada vez que ele achava uma coisa para se lastimar, ele jogava uma pedrinha ao mar. Até que as horas foram passando, as pedrinhas se acabaram e restou uma única pedra dentro daquele saco. Ele estava tão chateado, a mente dele não estava no presente, ele estava avoado, como a gente pode dizer. E ele pegou aquela pedrinha, nem olhou para ela, colocou no bolso e resolveu voltar para casa. Afinal, já estava cansado, não tinha solução para ele mesmo. Ele voltou para casa. Quando chegou em casa, ele acendeu a luz, olhou a pedra e viu que era um lindo diamante. Então ele entrou num desespero e pensou quantos diamantes ele jogou no mar, se lastimando da vida. Era um saco cheio de diamantes e ele jogou todos ao mar, reclamando do que ele não tinha. E ele esqueceu de agradecer o que ele tinha naquele momento. Ele jogou tudo fora. Ele jogou a fonte de riqueza que poderia resolver todos os seus problemas. Porque o dinheiro não traz felicidade, como as pessoas dizem,
mas ajuda a resolver grande parte dos nossos problemas, não é mesmo? Imagine, com aqueles diamantes, ele poderia ter comprado o carro dos sonhos, ele poderia ter comprado a casa dos sonhos, ele poderia se arrumar melhor e, de repente, conseguir uma esposa à altura do que ele estava desejando. Ele poderia realizar muitas coisas, mas ele jogou tudo fora. E o que essa reflexão nos traz é que às vezes a gente fica procurando a perfeição e não se satisfaz com o que nós temos. A gente não consegue ser grato pelo que a gente tem, só fica se lastimando. Então, ao invés de estar focado no presente, talvez você esteja lastimando o que você perdeu lá no passado, ou pensando lá no futuro, se eu tivesse, mas o que você tem hoje, você não consegue agradecer. A gratidão é algo maravilhoso em nossa vida. A gratidão nos enche de alegria e nos faz alcançarmos aquilo que ainda a gente não tem. Porque se nós somos gratos por algo que nós não temos, ou pelo pouquinho que a gente tem, nós estamos preparados para receber mais. Porém, se nós só reclamamos de tudo e de todos, para que a gente vai receber mais se a gente não sabe agradecer mesmo? Então hoje eu te convido a ser mais grato. Grato a tudo. Olha o que você tem. Você tem um telhado. Você mora de aluguel, casa própria, mas você tem uma casa. Ou será que você mora na rua? Você tem internet para estar me vendo agora. Pode ser até que seja o Wi-Fi do vizinho, mas você tem. Agradeça por isso. Você tem comida, porque senão você já estaria morto. Você tem louça para lavar? Sinal que você conseguiu fazer uma refeição hoje. Você tem o carro para limpar? Eu não acredito. Sinal que você tem carro. Você tem uma família, você tem alguém, você tem pais que te deram a vida, que por mais que não são os pais perfeitos que você desejaria ter, mas eles são os responsáveis por trazer você a esse mundo. Então honre seus pais, honre a sua família, os seus ancestrais, honre quem está do seu lado agora, quem te apoia, honre tudo que você tem. Faça uma lista, eu te convido hoje a fazer uma lista infinita, vai? Vamos colocar tudo o que você tem hoje que seja motivo de gratidão. A hora que você cansar, você para, mas faz no mínimo 30 coisas. Essa lista eu fiz ainda essa semana. O que eu trago para você, eu aplico na minha vida. Eu fiz essa lista e comecei a colocar tudo o que eu tenho que traz benefícios e que eu posso ser grata por isso. E eu confesso para você que a lista, por isso que eu disse infinita, porque você começa a agradecer e não para mais. Então, nós temos energia, nós temos água, nós temos o ar, nós temos a natureza, nós temos amigos, colegas, nós temos um trabalho. E quem não tem um trabalho, tem saúde para procurar esse trabalho, tem a oportunidade de trabalhar. Tem sabedoria que Deus nos deu para, de repente, abrir um próprio negócio ou trabalhar em uma empresa. E com essa história, além da lição de sermos gratos, tem algo por trás também. É sobre sermos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então, não espere ficar perfeito para você ser grato. E não espere ficar perfeito para você colocar algo para funcionar. Então, aquele homem, ele estava dizendo que se ele tivesse tal coisa perfeita, a esposa perfeita, o carro perfeito, a casa perfeita, o emprego perfeito, ele seria feliz. Não espere a perfeição para ser feliz. Faça a sua felicidade. Seja feliz com o imperfeito mesmo, porque você vai aperfeiçoando no meio do caminho. Então talvez você queira pôr um curso para funcionar, talvez você queira pôr um trabalho para funcionar, talvez você queira começar uma faculdade, começar algo na sua vida, mas você está esperando ficar perfeito. Aí você está escrevendo um livro, você escreve e lê e relê, mas nunca está perfeito. Aí você diz, não, eu não vou lançar esse livro porque ele ainda não está perfeito. Lança!
Depois que você lançar o primeiro, você pode lançar o segundo, que ele vai sair melhor que o primeiro. Talvez você queira fazer um vídeo na internet, um vídeo para colocar aqui no YouTube, e você diz, não, eu não tô perfeita ainda, não tô perfeito ainda, não vou colocar. Faça com imperfeição e vai aperfeiçoando no meio do caminho, no meio da jornada. Não espere estar perfeito. Talvez você seja um profissional, ofereça os seus serviços para alguém, talvez você seja terapeuta, seja atenda numa clínica de estética ou fez um curso, né? Talvez você não atenda ainda, mas você fez um curso de massagem, um curso de estética, um curso de cabelo, de unha. Mas você tem medo de começar a atender porque você não é perfeito. E você vai se aperfeiçoando, fazendo mais cursos, mas você nunca vai chegar à perfeição. Você nunca vai achar que tá bom. Então comece do jeito que você tá. Claro que para você atender alguém, você tem que buscar a perfeição, a perfeição não, você tem que buscar o aperfeiçoamento. Mas isso não quer dizer que você só vai atender quando estiver perfeito. Se aperfeiçoe a cada dia, ofereça o seu melhor para o seu cliente. Ofereça o seu melhor para a pessoa que está ao seu lado. Mas não espere estar perfeito. Ofereça o seu melhor hoje. E todos os dias vá se aperfeiçoando. Porque a vida é assim. Nós não somos perfeitos e não seremos. Estamos todos os dias buscando ser melhores. Esse é o caminho. Então, bora lá colocar a vida para funcionar? Colocar o seu negócio para funcionar? Colocar o relacionamento, a casa, o trabalho, o carro dos sonhos para funcionar? Talvez ainda não seja aquele que você desejou, mas você já tem um. Então seja grato pelo que você já tem. E o seu melhor virá. Um grande beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!